E aí, tudo bem? Júnior Croco aqui, falando um pouquinho sobre como tem sido essa experiência aqui essa semana na Argentina. Eu tô aqui quase começando o nosso dia de trabalho, vai agora das 9 da manhã até bem tarde da noite, justamente discutindo sobre a estrutura toda de uma empresa no que diz respeito à parte de marketing digital. Muitas vezes a gente pensa que é só disparar e-mail e tal, mas muito pelo contrário, a gente tem um trabalho muito intenso de background, né? Um trabalho muito intenso de bastidores. E é isso que a gente está fazendo. Ontem foi um dia muito forte de planejamento, hoje é um dia, metade do dia de planejamento, né, e organização, e na parte da tarde a gente entra na parte prática mesmo, na produção de informação, na produção de e-mails, entender como é que funciona todo o processo de trabalho de landing page, aquisição de clientes. Tudo isso aí tem um objetivo claro, que é a criação de clientes. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre uma coisa que é importantíssima, porque faltam 7 dias, né? Faltando alguns diazinhos aí para a gente começar a nossa primeira turma do Facebook Fitness. E talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de entender exatamente o que nós vamos tratar no Facebook Fitness. Então, nesse rápido vídeo eu vou te explicar exatamente como é que funciona a estrutura e a estratégia e a metodologia do Facebook Fitness, tá? Que será um treinamento online. Ele é ao vivo, ele vai ser transmitido ao vivo para que a gente tenha o máximo de interação possível. Então, só para você entender, serão 4 aulas ao vivo, ok? Cada aula dura em média mais ou menos 2 horas, 2 horas e pouco. A gente faz uma aula de mais ou menos 1 hora, faz um intervalinho de 5, 10 minutos e volta e retoma para a gente ter uma produtividade bem intensa, tá? Então, a gente tem 4 aulas. A primeira aula a gente vai trabalhar sobre a parte de configurações estratégicas, configurações especiais. Por que é tão importante a questão das configurações especiais? Porque é nela que a gente estabelece qual é, de fato, o posicionamento da nossa página para que a gente entregue e engaje com as pessoas certas, que tem mais perfil para ser nosso público-alvo. Então, quando a gente não tem essas configurações, o que você perde? Você perde muito alcance, você tem aquela sensação de, putz, ninguém vê, ninguém impacta, ninguém curte, ninguém compartilha, simplesmente pelo fato de que você não consegue conectar com a pessoa certa. Depois dessa aula, a gente entendeu como é toda essa parte de estrutura, a gente vai para a parte de Brand Voice. O que é o Brand Voice? O Brand Voice é quando a gente estrutura de fato o posicionamento de comunicação, a linguagem de comunicação. Como é que funciona, o que tipo de produção de conteúdo, que tipo de conteúdo, quais são as informações, qual a linguagem, quem são as personagens, quem são as personas, para quem você vai fazer, quem é o cara que vai demandar as informações e organizar isso tudo dentro de um padrão de calendário, de conteúdo, de planejamento, de informação, para que você tenha consistência. Isso é muito importante. Terceira aula. Vamos falar sobre anúncios. Vamos falar sobre anúncios de geração de tráfego. Então hoje eu tenho investido muito na parte de anúncios de Facebook. Provavelmente esse vídeo aqui ele deve estar rodando como um anúncio, justamente com o objetivo de impactar não só o máximo de pessoas, mas sim o máximo de pessoas alinhadas e com a probabilidade de comprar o seu negócio. Isso é o mais importante. Não é você ter milhares de visualizações, milhares de curtidas, milhares de comentários, não. Você tem que falar com as pessoas certas. E é isso que a gente vai trabalhar nos anúncios, sobretudo anúncios de remarketing, ok? Então eu trabalhei esses últimos 2 anos muito forte com a questão de remarketing, porque é nele que está o menor investimento com o maior retorno. Só que são etapas diferentes que a gente vai desenvolver. Você aumentar o número de visibilidade, depois aumentar o número de conversão. Então, é uma estratégia que a gente utiliza hoje nos projetos, que ela é de extremo sucesso. Deixa eu tirar aqui a imagem aqui. É de extremo sucesso e é justamente desse jeito que a gente vai modelar para você. E por último, né? Por último, a automatização do seu Facebook. Hoje existem muitas frentes e muitos discursos sobre inteligência artificial. E é isso que a gente vai desenvolver. Isso não existe no mercado ainda. Estou reforçando, não existe no mercado ainda. Então a gente está falando sobre inteligência artificial utilizando o Facebook. Automatização do Facebook. A gente está falando de quando você comenta numa imagem, você recebe um inbox. Quando você quer mandar mensagem, imagina que você vai trabalhar de forma automática o inbox com o seu cliente. Você vai ter um tipo de linguagem diferente. Hoje a gente fala muito sobre e-mail, a gente só consegue falar com os clientes com e-mail ou com WhatsApp, ou seja, recursos que, no caso do WhatsApp, ele tem que ser manual, ou e-mail que tem uma queda muito grande de probabilidade de leitura, porque as pessoas acabam tendo muitas mensagens e acabam não conseguindo ter essa resposta. E é isso que a gente vai trabalhar. Hoje eu tenho trabalhado somente nisso, né?
que é esse processo de automação. E eu falo isso porque se você sai na frente, você ganha muito mais espaço, você ganha muito mais campo. E quando eu falo sobre isso, por que eu tô me referindo tão forte sobre a questão da automatização? Porque eu mudei simplesmente de 20 a 30% de abertura das comunicações por e-mail para 85% quando a gente pensa em inbox. O impacto que isso gera em receita é brutal. E nenhum mercado está trabalhando e a gente tem a chance e a oportunidade de trabalhar primeiro que todo mundo. Então, se nosso mercado tem a chance de ser inovador. Isso tudo, né? Todos esses pontos aqui têm uma coisa em comum, que é a inteligência. A inteligência. Isso aqui não existe uma questão de somente copia e cola. Obviamente que vou deixar muita coisa disponível para você. Mas a coisa mais importante não é simplesmente só que você ganhe os seus packs, a gente vai ter muito anúncio, a gente vai distribuir, tem mais de 100 peças de anúncios para você já começar a trabalhar. Mas mais do que isso, você vai entender o raciocínio lógico, como construir. E você consegue replicar para qualquer tipo de negócio. Então acho que é uma oportunidade que você tem, a gente vai fazer as aulas ao vivo, é a única vez que vai ser ao vivo, é a única turma que a gente vai ter ao vivo, é a única oportunidade que você tem de trabalhar dessa turma e trabalhar de forma ao vivo. Se você perder essa, você não vai ter condição, não vai ter a oportunidade de sair realmente na frente. Então, espero que você aproveite essa chance, aproveite essa oportunidade para a gente fazer o seu Facebook realmente